E boa noite, boa tarde, boa noite, né? 6 horas, eu nunca sei se isso aqui é boa tarde, é boa noite, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí à nossa live de segunda-feira, né? Como você sabe, ou não, de repente você ainda não sabia disso, toda segunda-feira, às 18 horas, eu entro aqui ao vivo pra gente trocar umas ideias, conversar um pouco sobre violino, tirar dúvidas, né? Então você vai poder participar efetivamente dessa nossa live de hoje aqui, né? Diferente lá dos nossos vídeos do canal, né? Você já deve ter visto aí aqui no YouTube eu explicando sobre alguma coisa, te ensinando alguma parada de violino, mas hoje não é assim não. Hoje não é tipo, ó, hoje eu vou te ensinar como afinar o violino do jeito certo. Não é, tem nada disso, a não ser que você me pergunte sobre isso, beleza? Então, você aí pelo chat aqui do YouTube, eu vou ficar de olho aqui do lado aqui, ó, tá o YouTube, para eu poder ler quem que tá aqui, quem que tá participando, tá? E aí você vai poder mandar as suas dúvidas e eu te respondo aqui ao vivão, beleza? Legal, né não? Ó, pode ver aí, ó, por exemplo, aqui, deixa eu ver quem tá aqui, ó, a Maria Suzete Neumann, lá da turma 4, a Cris também presente aí, boa. A Ilse Kassner também é aluna lá do curso, a Cris também, a Maria também, a Flávia Santos, Paulo Gomes, Duca Fraga, o Osmar Mosca diz, ele falou aqui, ó, boa tarde a todos, Osmar da turma 18, boa. Quem mais tá aqui? Josias Sampaio também, ó, tamo aqui, Vanessa, Eli Martins, a Cileide, o Felipe Neves também, aluno aí da turma 18, a Iná Brasil, Milton Kakuri, Iranilda Neves também, aluna aí do curso, talvez tem uma galera toda participando aqui, mas lembrando que essas nossas lives de segunda-feira são abertas, então qualquer pessoa no mundo pode participar aqui ao vivo comigo. Muito legal, né não? Então é só entrar e participar, beleza? Então, na segunda-feira, das 18 às 19 horas, a gente tem essa live aqui. Só que na semana que vem, começa a semana do violino, né? No dia 2 de março, né? Na semana que vem, na segunda-feira, já temos a nossa primeira aula da semana do violino. Aí não vai ter essa live às 18 horas. Por quê? Porque a aula da semana do violino é às 20 horas. Beleza? Então semana que vem começa a semana do violino. O que é a semana do violino, Arthur? O que eu vou ter nesse negócio aí? A semana do violino é um curso gratuito comigo, entendeu? Desde o zero ali, eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer para você realmente tocar bem o violino. Então, todo passo a passo, eu vou falar, olha, você vai estudar assim, vai fazer isso, vai organizar desse jeito e vai fazer esse passo a passo aqui. Tudo isso eu vou te ensinar na semana que vem para você realmente aprender não só a tocar violino, mas sim a dominar o violino, porque isso são poucas pessoas que fazem. Tocar de qualquer jeito tem um monte de gente que está tocando. Agora, dominar o violino é outra coisa. E é isso que eu te ensino nas aulas da Semana do Violino. Então, são 3 aulas que a gente vai ter na segunda-feira, agora na próxima, na quarta-feira, na quinta-feira da semana que vem. A gente já tem essas aulas e vai ter mais algumas lives extras também para a gente tirar dúvidas, para ter correções e para você realmente aproveitar ao máximo comigo. E é tudo gratuito, beleza? Então se você ainda não está inscrito na Semana do Violino, eu deixei o linkzinho aqui na descrição para você se inscrever, beleza? E essa semana agora a gente vai ter alguns materiais, alguns conteúdos de aquecimento da Semana do Violino. Inclusive, essa nossa aula de hoje é a primeira de aquecimento da Semana do Violino, onde a gente vai poder trocar umas ideias aqui, vou te ajudar já com algumas dúvidas, algumas coisas, e a gente vai poder já começar a desenvolver tudo isso a partir de hoje, agora. E aí vai ter mais outros conteúdos nessa semana que você tenho certeza que você vai gostar bastante. Então você tem que estar inscrito na Semana do Violino e tem que estar lá no grupo exclusivo da Semana do Violino no WhatsApp, beleza? Então se você ainda não tá, vai lá se inscrever, o linkzinho tá na descrição aqui, ou então depois você pode ir lá no nosso site, deixa eu colocar aqui ó, para você ver, você pode entrar lá no comotocarviolino.com.br, entra lá depois. Assim que você entrar no site, vai aparecer uma janelinha assim, ó, a Semana do Violino de 2 a 8 de março, tal, para você se inscrever. Aí você clica lá e se inscreve, beleza? Então se você ainda não se inscreveu, se inscreva na Semana do Violino, porque só quem está inscrito vai poder participar e ter acesso a tudo que eu vou ensinar, com materiais, com bônus, com PDF, com exercícios, com métodos, e tem 2 sorteios para quem participa das aulas, mas tem que estar inscrito.
Então, vai lá no site, se inscreve para você não perder essa chance, beleza? E aí a gente se vê efetivamente nas aulas da Semana do Violino, que na semana que vem. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a Semana do Violino também, manda aqui no chat, que aí eu vou te acompanhando aqui, vou te respondendo. Por exemplo, aqui, ó, o J. Nísio mandou aqui, ó, precisa saber ler partituras para fazer o curso? Eu não sei absolutamente nada sobre música, só sei ouvir. Ô J. Nísio, eu vou te ensinar a ler partituras lá nas aulas da Semana do Violino. Pode ficar tranquilo, beleza? É pra você mesmo. Se você ainda não sabe nada, pode ficar tranquilo que eu te ensino. Claramente, você vai entender tudo fácil, fácil na semana que vem, porque essas aulas não é um negócio aleatório, é um negócio realmente pensado, montado didaticamente para funcionar para você aprender. Ah, mas Arthur, eu já sei ler partitura, tal. Se você já sabe ler partitura, você vai ter umas dicas especiais para melhorar a sua leitura de partitura, para ler mais fluente, para ler, sabe, diretão, sem travar mais na sua leitura de partitura, né? Então eu vou te ajudar real, assim, a aprender tudo que você precisa, não só para tocar o violino, mas sim para dominar o violino. E ler partitura bem faz parte de quem quer dominar o violino, beleza? Então vai ter esse conteúdo sim na nossa semana que vem, que é a Semana do Violino nas aulas lá, tá bom? Mas tem que estar inscrito para você poder participar. Ó, a Eduarda mandou aqui, ó, toco violino há 2 anos. Legal, Duda? Ó, o lance é, a Semana do Violino não é um curso só para quem está começando. É um curso para quem quer subir de nível. Por quê? Porque vai ter vários conteúdos diferentes, de tudo quanto é nível que você imaginar. Inclusive, o passo a passo completo. Ou seja, eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer desde o zero até o nível avançado. Então, se você ainda não está tocando um concerto de Mozart, um concerto de Vivaldi, sei lá, umas peças mais difíceis para violino, se você ainda não está nesse nível, você tem que fazer as aulas da Semana do Violino, porque aí sim você vai aprender esse passo a passo para subir para o próximo nível. Então, se você ainda não está no nível avançado, você tem que participar da Semana do Violino, beleza? Porque aí você vai ter todo esse caminho, obviamente com mais um monte de dicas, um monte de conteúdos que eu tenho certeza absoluta que você vai aproveitar, tá bom? Bora lá! Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Então me manda aí, manda no chat as suas dúvidas sobre violino, teoria, partitura, sobre leitura, sobre técnica, sobre postura, qual está sendo a sua maior dificuldade hoje em dia. Manda aí no chat que eu vou selecionando algumas perguntas e a gente vai trabalhando aqui, tá bom? Se você tá só aí, ó, no Instagram, vai lá no YouTube para você poder participar, beleza? Clica aí, ó, live agora no canal, tal, clica lá e vai lá pro YouTube para você poder participar, porque eu só consigo ler em um lugar, então eu tô focado aqui no chat do YouTube, né, que tá aqui do lado. Então manda aí a sua dúvida no chat do YouTube que a gente vai trocando umas ideias aqui, ó. Por exemplo, cadê? O Lopes aqui, ó, Lopes mandou, boa noite, tudo bem? As lives vão ficar salvas? Ó, essa é uma boa pergunta, porque as aulas todas são ao vivo comigo. Igual aqui, eu tô ao vivão aqui com você, né? Mas vai ser disponibilizado só para quem está inscrito. Então você tem que estar inscrito na Semana do Violino. Vai ser disponibilizado o link da gravação dessas aulas, que vai ficar disponível por uma semana. Então se você por acaso, na segunda-feira, 8 horas da noite, eu já tenho um compromisso, tenho uma reunião, tenho um sei lá o que, já tinha marcado isso, não tem problema. Você vai poder rever a gravação dessa aula depois por um prazo de 7 dias. Mas tem que ver, né? Porque senão você vai perder esse conteúdo aí. E esse conteúdo não tem aqui no canal, não tem na internet. Você não vai ter esse tipo de orientação em nenhum outro lugar. É um curso de verdade gratuito para você. Então tem que aproveitar esse conteúdo, beleza? O mais ideal é você poder participar ao vivo. Por quê? Porque ao vivo você vai poder interagir diretamente comigo, igual você está aqui agora. Você pode mandar uma mensagem, eu posso ler, a gente pode trocar uma ideia, né? Agora, se você não está ao vivo, infelizmente não tem esse nível de contato. Então o ideal é estar ao vivo comigo, para realmente aproveitar ao máximo todas as nossas aulas, beleza? Mas se você não puder estar ao vivo lá comigo, vai ser sempre às 8 horas da noite, tá bom? Na semana que vem, todos os dias a gente vai ter alguma coisa às 8 horas da noite ao vivo comigo, beleza? Mas se por acaso você não puder participar, aí vai ter a gravação disponível para você poder rever por 7 dias, beleza? Bora lá, deixa eu descer mais um pouquinho aqui.
Esse aqui eu já respondi. Ah... Ó, o JP Peditor Braga. Pô, J Peditor Braga. Eu também só sei fazer cordas soltas. Tem algum problema? Sem problema nenhum. Né? Na verdade, você vai aprender o que você tem que fazer e como fazer cordas soltas do jeito certo, como ter um som bonito no violino, como colocar os dedos. Eu ensino, inclusive, nas aulas da semana do violino, como usar os dedos do jeito certo, afinado, como você tocar afinado de verdade, sem marquinhas. Porque as marquinhas não funcionam. Você vai entender por que isso aí lá nas aulas da semana do violino, tá bom? Mas aquelas marquinhas, aqueles adesivos ali, só vão te atrasar. Então eu quero que você aprenda mais rápido. Então você precisa aprender como tocar afinado de verdade. E eu ensino isso exatamente lá nas aulas da semana do violino. Aí você pode até achar, mas Arthur, isso é impossível. Meu ouvido é péssimo, eu não consigo reconhecer as notas. E você vai ver que ainda assim é super possível você tocar afinado de verdade sem marquinhas. Você vai entender isso lá nas aulas da semana do violino. Então você não pode perder, beleza? Bora lá! Deixa eu descer mais aqui. Ah... Ó, o Rian mandou aqui, ó. Eu estou estudando agora e eu ainda não tenho um violino, né? Eu imagino, né? Mas já estou começando para ir aprendendo. Boa, Rian. E aí, para quem ó, não tem o violino ainda e quer aprender, quer participar das aulas da semana do violino, e tal, pode participar sem ter o violino? Pode participar sem ter o violino, mas é importante a gente já setar aqui duas coisas, colocar na sua cabeça duas coisas. Primeira coisa, para você que não tem o violino ainda, você precisa se comprometer a adquirir um em algum momento depois. Inclusive eu posso te ajudar a escolher um bom violino com preço bom, barato, tal, sabe? Mas você tem que falar assim, olha, eu não tô aqui para brincadeira. Eu quero realmente aprender a tocar violino e eu vou ter o meu violino para aplicar isso depois. Porque você vai aprender tanta coisa nessas aulas que se você não colocar em prática depois, acabou, você vai perder tudo. Então você precisa estar disposto de verdade, estar disposta de verdade a ter um violino assim que acabar as nossas aulas da semana do violino. Beleza? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que vai ser importante você ficar preparado, preparada aí, é que vai ter coisas práticas na semana do violino. Então, se você não tem o violino ainda, vai ter partes das coisas que você não vai conseguir fazer. Mas tá tudo bem, porque você vai poder fazer logo depois, quando você adquirir o seu violino. Você precisa ter um violino depois, tá bom? Então, assim, se você tá assim, eu vou ver aqui, se de repente depois eu compro. Se essa é a sua mentalidade hoje, nem faça as aulas. Porque eu quero ensinar quem realmente quer aprender. Então você tem que estar disposto de verdade, tem que estar disposta de verdade. Eu quero tocar violino, é meu sonho e eu vou realizar esse sonho. Então você precisa falar com você mesmo, com você mesma, eu vou comprar o meu violino, beleza? E ó, violino é barato, viu? Você vai encontrar violinos aí de 400, 500 reais, já tudo prontinho, tudo massa, bem legal para você tocar, entende? Então você não vai precisar gastar 5 mil reais para comprar um violino, sabe? Hoje em dia é muito acessível, de verdade, é um dos instrumentos mais acessíveis hoje o violino. Então você tem que estar com essa mentalidade. Se você tá assim, eu vou ver e de repente depois talvez eu compre o violino, então não faça as aulas, de verdade. Porque você não vai estar engajada, você não vai estar engajado em fazer as aulas de verdade. Então eu quero que você, se você ainda não tem o violino, você se comprometa com você e comigo a falar assim, olha, depois que acabar as aulas, ou até durante as aulas de repente, eu vou me preparar, tal, já estou me organizando para isso, eu vou comprar um violino, mesmo que seja o mais barato, mas eu vou comprar e vou aplicar tudo que eu vou aprender, porque você vai aprender muita coisa, beleza? Então coloca isso na sua cabeça, fechou? Aí sim, eu quero te ver na aula se essa é a sua mentalidade. Beleza? Bora lá, deixa eu ver aqui quem mais falou aqui das nossas dúvidas. A Vera Boa Vista falou, boa noite, meu sonho é ter aula com você, professor. Vera, já vamos ter algumas aulas agora na próxima semana, que são aulas gratuitas, beleza? Agora, se por acaso depois você falar assim, Arthur, gostei muito, eu quero ser seu aluno de verdade, quero ser sua aluna de verdade, fazer aula com você, ter esse contato, que você me olhe, me corrija, me ajude aqui de verdade. Se esse é o seu pensamento, se é isso que você quer,
Depois que passar a semana do violino, lá depois que acabar tudo e tal, eu vou abrir algumas vagas para alguns alunos vir estudar comigo, de verdade. Entendeu? E aí não é assim só você me vendo aqui e eu não te vejo. Não, aí é contato de verdade. Os meus alunos, que inclusive tem vários aqui presentes aqui hoje, né, nessa live, sempre tem vários alunos meus também presentes. Por quê? Porque é mais um momento para a gente poder interagir, né? Mas os meus alunos, literalmente, têm contato direto comigo. Pode mandar vídeo. Tô tocando aqui uma música, um exercício. Ah, professor, eu tô fazendo aqui o exercício 12 do módulo 5. Grava um vídeo, me manda, eu de verdade assisto e eu que corrijo. Não é minha equipe, não é um outro professor, não, sou eu de verdade. Eu assisto o que você está fazendo e te mando um áudio ou te mando um vídeo se precisar mostrando alguma coisa. Mas eu te mando assim, olha, Vera, isso aqui tá legal, então ó, pode seguir para a próxima aula, ou então não faça o próximo exercício ainda, porque olha, isso daqui não ficou tão bom, então cuidado com essa pegada do arco que tá assim, ó, 1 centímetro para baixo do que deveria. Então, sabe, de acordo com o nível que você tá, eu vou te corrigir. Então eu vou te acompanhar por esse processo de aprendizado de verdade. Então isso não tem como fazer aqui, por exemplo, porque hoje são 233 mil inscritos no canal. Imagina se 233 mil pessoas decidem mandar um vídeo para mim para eu corrigir. É impossível, é humanamente impossível. Mas com essas vagas específicas que eu vou abrir, aí são alunos de verdade, comigo. Então, para quem é meu aluno de verdade, aí sim eu consigo dar essa atenção. E a gente tem também aulas ao vivo, que não é assim no YouTube, não. É aulas ao vivo de verdade, que você me vê, mas eu te vejo também. Não é presencial, é online, mas é a gente se vendo de verdade em tempo real. Então ajuda muito no seu aprendizado. Então, se você tem vontade de aprender de verdade a tocar violino, com orientação profissional, com acompanhamento do que você está fazendo, com tudo certinho, organizado, participa primeiro da Semana do Violino, porque só para quem participar das aulas da Semana do Violino, eu vou abrir algumas vagas para o curso completo comigo, beleza? Então aí você vai poder ser meu aluno, minha aluna lá de verdade, tá bom? Então vai ficando ligada aí, porque assim que eu abrir as vagas, você vai receber, tá bom? Mas tem que participar das aulas da Semana do Violino, porque só vai abrir para quem tá lá. Bora lá, deixa eu descer mais aqui. Beber minha aguinha, senão eu fico rouco até o final da live. Cadê? Deixa eu descer mais aqui. Cadê onde eu tava? Aqui. A Jéssica perguntou aqui, ó, inclusive, ó. Eu tenho a marcação das notas no violino. Tenho que colar no violino para afinar, eu afino nas cordas soltas, mas quando passo o arco já estão desafinadas. Tem algum truque? Bora lá, Jéssica, são 2 perguntas, né? Primeira coisa, você tem as marcações, mas não colou no violino. Não cole, tá bom? Não faça isso. Se fosse pro violino ter marquinhas ali, ele já ia vir assim de fábrica. Tipo um violão, sabe? O violão, ele já vem com as casinhas lá. O violino não vem. Por quê? Porque a gente precisa aprender a tocar do jeito certo. E é isso que eu vou te ensinar lá na Semana do Violino, entendeu? Vai ter uma aula só sobre isso, para você aprender de uma vez por todas a tocar afinado e nunca mais errar. Então vai ter esse conteúdo gratuitamente lá na Semana do Violino para você aprender, tá bom? Então não colhe. Ah, mas Arthur, eu já tenho um violino que já tem marquinhas, tal. Tira as marquinhas, tá bom? Porque você vai aprender do jeito certo. E aprendendo com marquinha não é o jeito certo, tá bom? Então você vai entender tudo isso lá na Semana do Violino ainda, porque eu vou explicar. Mas já tô adiantando para você. Se você não colou as marquinhas, não cole. Se você já tem marquinhas, tire. Beleza? Os meus alunos, todos eles aprendem desde o começo, desde o zero, sem marquinha nenhuma. Todos eles. E tá todo mundo tocando. Entendeu? Então você vai conseguir também. Pode ficar tranquilo. Porque existe um jeito para fazer isso. Agora falou também a segunda pergunta. Para afinar as notas, né? Eu afino as cordas soltas e tal. Mas quando eu passo o arco, elas já estão desafinadas. Tem algum truque? Sim. Então tem 2 coisas que você tem que pensar na hora de afinar o violino, né? A primeira coisa é, se as suas cordas tá muito longe ainda da nota, né? Aqui já tá afinado, ó. Né? Já tá afinado. Mas vamos supor que, que uma das cordas está muito longe de chegar na afinação, certo?
Então o que você tem que fazer primeiro? Antes de qualquer coisa, antes de afinar todas as cordas, você tem que deixar todas elas próximas. Tem que ficar mais perto da nota que vai ficar no final. Então se está muito desafinado, tem que aproximar mais. Não precisa ficar certinho não, mas só aproxima um pouco. Por quê? Porque se você está com as cordas muito longe, ou seja, a tensão da corda aqui, né, ó, essa pressão que a corda tem aqui, tá vendo? Cada uma é durinha aqui a corda, não é mole, né? Não é tipo violão que é molengão as cordas, né? No violino as cordas são mais duras. Então ela tem uma tensão. Se ela tá muito longe daquela afinação, da nota que tem que ser, a tensão dela aqui tá muito baixa no cavalete. E aí o que acontece? Quando você aumenta a tensão dela, que ela sai de um ponto muito ruim e vai para o ponto mais ideal, ela acaba mudando a pressão que existe nas outras cordas. Então, a primeira coisa para você fazer para afinar, se está muito desafinado, é aproximar mais as notas para que a pressão não seja tão diferente quando você afinar de verdade, tá bom? Então essa é a primeira coisa, aproximar mais as notas das notas que tem que ser. Agora, se já estava afinado, já estava ali mais próximo tal, e aí você começa a afinar tal, e depois quando você olha desafinou, aí é porque você não está fazendo o processo de afinação do jeito certo. Então sempre que você vai afinar o violino, é muito importante. Deixa eu tirar esse site aqui, né, da tela aqui. Depois você entra lá no comotocarviolino.com.br para se inscrever, né, na Semana do Violino, se você ainda não está inscrito, tá bom? Mas, vamos lá. Então, sempre que você for afinar, não é só girar a cravelha. Tem que girar e empurrar ela para dentro também. Porque senão, se você só girar, quando você soltar, ela volta. Então não adianta só girar, tem que girar e empurrar, sempre vai empurrar ela, tá bom? Então isso aqui, essas duas aqui você empurra pra cá e essas duas você empurra pra cá, sempre empurrando pra dentro. Se você não empurrar ela pra dentro, ela vai voltar, porque esse sistema aqui, né, de cravelha e tal, que é de madeira, com madeira do violino e tal, é um sistema muito antigo, né? Então é madeira com madeira, não pega muito bem. Então por isso que a gente precisa sempre apertar mais. Eu vou te mostrar isso, ó. Por exemplo, aqui na minha corda lá, ó. Tá afinado, né? Agora eu vou desafinar ela, tá bom? Vou soltar ela aqui, ó. Tá um Fá sustenido, mais ou menos. E aí, se eu for afinar, só girar aqui, ó. Vou dar um zoom pra você ver isso, ó. Só vou girar aqui, ó. Só girando. Ó, girei. Oh, ainda não deu. Girei. Agora, olha o que vai acontecer quando eu soltar aqui, ó. Ela foi, mas voltou um pouquinho ainda, tá vendo? Deixa eu dar um zoom maior aqui pra você ver bem isso, ó. Soltar aqui de novo, ó. Abaixa o violino, aí. Aqui. Tá vendo? Tá bem desafinado aqui, ó. Aí eu vou girar aqui, ó. Ela fica um pouco, ficou. Deixa eu girar mais, mas eu não tô empurrando, só tô girando. Tá chegando. Chegou. Aqui até ficou ainda, né? Agora, normalmente se você só girando aqui, só na primeira vez que ela voltou um pouco. Agora nem voltou assim, porque ela já estava bem pra dentro. Mas sempre lembrar de, na hora de apertar, girar e empurrar pra dentro. Girar e empurrar. Senão ela volta, tá bom? Então aqui até que não voltou tanto, mas normalmente ela volta bastante. Pode acontecer, tipo, de você girou, soltou, você já vê ela voltando. Às vezes você não vê, às vezes você vê. Então, provavelmente é o que está acontecendo. Você não está empurrando o suficiente para dentro. E aí quando você solta, ela vai girando e vai voltando. Mesmo que você talvez não veja isso. Acho que está afinado, né? Deixa eu ver aqui. Bora lá. Deu certo. Tá afinado. Vamos ver. O que mais temos aqui de dúvidas aqui, ó. O Mario Fingerstyle mandou aqui, ó. Usa um violino bem vagabundo, arco de crina sintética, violino de compensado, praticamente todo, e tô com uma gigantesca dificuldade com breu. Sinto meu arco liso e com pouca projeção depois de 1 hora. Bora lá. Primeira coisa, Mário. Depois de 1 hora é normal precisar passar um pouco de breu, ainda mais na crina sintética, beleza? Então é normal precisar disso. Agora,
no que tange a falar assim, ah não, meu violino é de compensado, é muito ruim e tal, e aí eu não tenho som por causa disso, dificilmente o violino vai ser ruim no nível que não seja possível produzir uma coisa decente nele. Isso eu posso te provar. Porque, olha só, esse violino que está aqui pendurado, deixa eu pegar aqui. Este violino aqui, esse violino, literalmente, eu só comprei ele para pendurar ali, né? Esses violinos que estão pendurados ali, esse é um violino elétrico, esse que é branco aqui, tá meio azulado, né, por causa da cor ali da luz. Esse aqui, ó, esse segundo, é um violino impresso em 3D. Então é um violino de plástico, literalmente. Eu ganhei de uma aluna que o marido dela trabalha com empresa de impressão. Esse aqui também é um violino elétrico, então não tem problema ficar exposto assim desse jeito. E esse daqui, que é um violino acústico, fica exposto ali porque eu comprei só para isso. Eu paguei R$ 150 nesse violino no OLX. De verdade. Isso já tem acho que uns 5 anos, 4, 5 anos mais ou menos, que eu comprei esse violino por R$ 150. E não troquei nada dele. Ele tá com as mesmas cordas, que eu não faço a menor ideia de que cordas são essas. Tá do mesmo jeito. Você vê que ele tá bem acabado, inclusive, aqui, ó, olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui dele, tá vendo? Tá bem descascando aqui. Essa parte de trás dele, eu acho que eles pintaram de novo. Sei lá o que fizeram aqui, que tá bem ruim mesmo, tá vendo? É bem ruim. Esse violino é bem ruim. E tanto que eu paguei R$ 150 no OLX, né? Olha aqui, tá vendo? Aqui tudo descascando também. É pintado só, tá vendo aqui, ó, a madeira aqui do lado. Não é ébano de verdade, é só pintado. Então, esse violino eu paguei R$ 150. Tá do mesmo jeito, sem ajuste de luthier, com as cordas horrível, velho, até meio enferrujado, assim, ó. Ó o barulho que faz quando eu passo a mão, ó. Tá vendo? Então, essas cordas já estão aqui, eu não faço a menor ideia de quanto tempo, porque eu não troquei. Aí você acha que se eu tocar nesse violino vai sair um som horrível, ruim e desastroso? Não vai. E eu vou te mostrar isso. Bora lá. Deixa eu pegar minha estaleira aqui, colocar aqui nesse violino. E aí você vai ouvir e você me fala. Inclusive, tá bem desafinado ainda. Mas eu afino aqui. Essa corda sol tá horrível, ó. Né? Mas você vai ver que dá pra tocar. Vou tocar aqui pra você ouvir alguma coisa, qualquer coisa, né? Assim. Tá vendo que sai muita coisa, né? Esse aqui é o concerto de Mozart, né? Então, dá pra tocar um monte de coisa nesse violino. Ah, mas eu não quero tocar um concerto, quero tocar uma música, um negócio mais de boa, né? Dá pra tocar, sabe assim, ó. Né? Dá pra tocar tranquilo mesmo, sabe? Então dá pra tocar, né? Mas quero tocar músicas da minha igreja, tocar um negócio tal, dá pra... com um violino de R$ 150, entendeu? Então não é o violino que tá te limitando. Porque sempre pensa assim, olha, se meu violino é muito ruim e eu não consigo tocar bem por causa do meu violino e pá, tal. Pensa comigo, se eu, Arthur, pegasse o seu violino para tocar, o som ia sair igualzinho o que você toca? Se a sua resposta é não, se você acha que eu tocaria melhor no seu violino, então não é o violino. É aqui, ó.
a peça que está atrás do violino. Então não tem essa, sabe, de meu violino é muito ruim, eu não consigo tocar direito nele. Não tem isso. Você viu que é super possível tocar num violino que está pior do que o seu. Esse violino aqui, literalmente, é impossível você ter um violino pior do que esse na sua casa. Não tem como, porque tá com as cordas de 5 anos, nunca foi ajustado, tá tudo estrupelhado, nem sei se existe essa palavra, né? Tá tudo estrupiado esse violino aqui, e ainda assim sai um som legal, entende? Então não é o violino que vai fazer você tocar bem, é aqui, ó. Tem uma camiseta que eu uso, inclusive, aqui, que tem lá na loja como tocar violino, né? Tem uma camiseta que tá escrito assim: o conhecimento vale mais do que o instrumento. Essa é a frase que você tem que levar para a vida, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: eu preciso melhorar aqui e não aqui. Com isso aqui, o que você tiver na mão dá para fazer um som bonito, dá para tocar bem. Então, pensa mais nisso. Você tem que ser o melhor violinista para tirar um som melhor do seu violino, seja ele qual for. Seja um violino de R$ 150 ou seja um violino de R$ 5.000. Se você não for um bom violinista, o resultado não vai ser bom. Beleza? Então bastante atenção com isso, né? A gente fica culpando as coisas e achando quem que é o vilão do negócio, sendo que na maioria das vezes o vilão é você mesmo. Então se você realmente aprender a fazer as coisas do jeito certo, você vai ter um som totalmente diferente com o violino que você já tem aí. Beleza? Bora lá! Deixa eu colocar de novo o meu violino figurativo ali, né? Fica aí. Pronto. Bora lá. Então, falamos sobre equipamento, né? Assim, ó, não é o equipamento, não adianta, né? Imagina, pensa comigo. Se você quer jogar futebol, sei lá, de repente, né? Vou jogar lá com meus amigos, sei lá o que e tal. Aí você vai lá, compra a mesma chuteira que o Cristiano Ronaldo usa. Você vai jogar igual o Cristiano Ronaldo? Não, porque não é a chuteira. É o que está atrás da chuteira. Então, a mesma coisa, não é o violino, é o que está atrás do violino que faz o som acontecer, beleza? E aí tem, obviamente, todas as técnicas para isso, mas pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar a tocar bem de verdade lá na Semana do Violino, nas aulas que a gente vai ter semana que vem, beleza? Bora lá! Deixa eu ver o que mais temos aqui. O Cia 941 falou aqui, ó: toco há 1 mês, mas eu já trabalho com outros instrumentos de corda há mais de 10 anos. Já consigo trabalhar na primeira posição com certa fluidez. Queria começar a trabalhar nas casas mais agudas. Vai cobrir esse âmbito? Também. Mas eu tenho certeza absoluta que se você tem 1 mês de contato com o violino, independente de tocar outros instrumentos ou não, em 1 mês você não está desenvolvendo bem na primeira posição. Eu tenho certeza absoluta. É impossível. Então você acha que está tocando bem, mas você vai ver lá na Semana do Violino, quando eu te mostrar o que é tocar bem e como é o processo de aprendizado, o que é o passo a passo que você tem que fazer, você vai ver que tem vários passos que você não está dominando absolutamente nada. E aí o caminho não é já pensar em uma posição mais aguda. O caminho é melhorar o que você está fazendo. Né? Pensa comigo, sabe quando a gente vê um cara que é faixa preta no karatê e tal, essas coisas assim, né? O faixa preta no karatê, ele não é o cara que sabe dar 50 tipos de mortais diferentes e 10.000 tipos de chutes e socos. Muito pelo contrário, o faixa preta é o que faz a mesma coisa que o faixa branca faz, só que ele faz muito bem feito, com muita consciência, com muito pensamento em cima daquilo. Então você com certeza com 1 mês não está nada perto disso. É impossível. Mas eu já toco violão, eu já toco sei lá o que. É impossível. Não é a mesma coisa. Violão não tem arco, entendeu? Então, só pelo trabalho com o arco, eu tenho certeza absoluta que seu som não tá legal, que você não tá com o arco controlado, que você talvez ainda nem sabe sobre pressão, velocidade, divisão de arco. Então, são coisas que estão literalmente assim, ó, 100% relacionadas à qualidade de som. E eu tenho certeza absoluta que você não tá dominando isso. Então, tem muita coisa para você pensar ainda antes de entrar em outras posições mais agudas. Mas isso também eu vou passar na Semana do Violino, tá bom? Mas você vai ver, quando chegar lá nas aulas, você vai ver que não está nesse momento ainda. E aí você vai entender tudo que você tem que fazer para aprender de verdade a não ficar tocando de qualquer jeito.
Porque tocar de qualquer jeito, qualquer um faz. Em um mês de violino dá para tocar de qualquer jeito. Agora, dominar o violino é outra coisa. E é isso que eu ensino lá nas aulas da Semana do Violino. Beleza? Bora lá! Deixa eu descer mais um pouco aqui. Vixe, tem tanta mensagem que não dá para pegar todo mundo aqui, né? Então, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. O Kenji, violinista, falou como toca afinado. Vou ensinar isso aí na segunda aula da Semana do Violino, tá bom? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. O José Loureiro perguntou aqui, ó. Boa noite, professor. Comprei um violino, mas não sei nada de violino. Por favor, me ajuda, quero aprender. Eu já tô te falando qual que é o caminho. Se inscreve na Semana do Violino e a gente começa segunda-feira agora, já é na próxima segunda, dia 2 de março, beleza? Então se inscreve para participar, porque lá você vai saber absolutamente tudo que você precisa fazer, desde o zero até o nível avançado, tudo o passo a passo, assim, ó, absolutamente cada coisa no lugar para você evoluir de verdade e aprender a tocar. E com uma orientação profissional te falando o que você vai fazer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para aprender a tocar violino de verdade, se inscrever na Semana do Violino. Onde que me inscreve? O link que está aqui na descrição ou entra lá no site comotocarviolino.com.br e se inscreve para você participar. Beleza? Bora lá! O Rian perguntou aqui, ó, quantas horas vai ser as aulas da Semana do Violino? Todas as aulas são ao vivo, então não sei exatamente quantas horas vão ser. Mas em média, umas 2 horas mais ou menos para cada aula, tá bom? Então é bastante coisa mesmo, é bastante conteúdo. Então todas as aulas vão durar mais ou menos 2 horas. Então já se programa aí, das 8 às 10 da semana que vem, você tem esse compromisso comigo, beleza? O Edmara Alves perguntou aqui, ó, é possível indicar alguém que troque as cordas do violino e verificar se está tudo ok com o violino? Primeira coisa, você pode trocar as cordas do violino tranquilamente. Inclusive, tem uma aula minha aqui no canal. É só você colocar aí depois, pesquisa no YouTube, como trocar cordas do violino. Que tem uma aula minha, esse careca aqui, ó, te ensinando para você trocar de verdade, assim, ó, facinho. Você vai aprender. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que aprender. Porque muitas vezes isso é normal para alunos que são tratados como crianças. Né? Mesmo sendo adulto, tem muito professor que trata o aluno como se fosse criança. Ele fala assim, não, daí eu afino para você. Ah, não, trocar a corda, deixa que eu troco. Não, daí deixa que eu faço, sabe? Só que todas as vezes que um professor faz isso com um aluno, ele está te tratando como criança e está te afastando do violino. Então, você que quer ser violinista, e eu falo violinista assim, no sentido de tocar violino, não estou falando que você quer ser profissional no violino. Estou falando que você que quer tocar violino, quanto mais próximo você se sentir do violino, quanto menos você olhar isso daqui como um Deus intocável, sabe? Ah, eu não posso fazer assim, nossa, eu tenho medo de fazer assim no violino. Enquanto você ficar com essa mentalidade, você não vai tocar bem. Você tem que trazer o violino para você. O violino é resistente, ó. Juro por Deus, ó. Eu tô batendo nas cordas de um violino de 30 mil reais. Você acha que isso vai quebrar o violino? Não. Senão eu não faria. Entende? Então pode ficar tranquilo que você precisa trazer o violino mais para você. Então quando você for tocar o violino, você tá aqui, sabe, ó. Traz ele para você, contato com o violino, segura esse violino, sabe? Tenha contato com ele. Ah, estourou uma corda, você troca. Ah, eu tenho que afinar o violino, você afina. Existe uma outra coisa assim que você não faz, que é ajustar o violino. Uma coisa é ajustar, a outra coisa é afinar. Afinar é você que afina todos os dias. Você precisa aprender a afinar o violino. Agora, ajustar é conferir as medidas, ter que lixar o cavalete, essas coisas você não precisa realmente. Aí tem um especialista que faz, que se chama luthier. Você busca na sua cidade, luthier de violino e tal, na sua região que você vai encontrar. Mas afinar o violino, trocar as cordas, trocar microafinador, se for o caso, se deu um problema no microafinador, você aprende a fazer, é fácil de fazer. Até o estandarte, esses dias uma aluna minha que estava aqui inclusive no começo, a Cristiane Espósito, ela tá aqui, acho que não sei se tá ainda, né? Mas esses dias quebrou uma das peças, que é esse negocinho aqui, ó, chama rabicho do violino. E aí soltou isso daqui e soltou o estandarte dela. Eu falei, Cris,
você consegue colocar isso aí de volta, tranquilamente. Porque você já conhece como é a estrutura do negócio e tal. E assim, aí eu mandei um áudio explicando pra ela e tal. E no fim, assim, ela até juntou lá e trocou, né? Mas o lance é, você precisa ver o violino como um objeto palpável, um negócio simples. O violino é simples. Por mais que você ache que o violino é esse Deus intocável, bicho de sete cabeças, não é. O violino é para ser um objeto simples na sua vida. Porque enquanto você não vê ele desse jeito, você nunca vai tocar de verdade. Então, sabe, na hora de tocar, olha, tem gente que tem medo de tocar e aí vai tocar as musiquinhas, toca um negócio assim, né? E aí a pessoa acha que vai acontecer alguma coisa se você tocar mais forte. Não! Quando você ouve o som do violino, ouve alguém tocando, o som que você espera, que você imagina do violino, não é esse daqui, ó. Não é esse som que você espera, né? Não é esse som que você imagina do violino? Isso não sai tocando desse jeito assim. Não é assim, entende? Então você não tem que ter medo do violino. O violino aguenta, pode ficar tranquilo. O violino é um objeto simples e você tem que ver ele assim na sua vida, porque senão você nunca vai dominar o violino, entende? É igual o cara que vai treinar um cachorro, sabe? Se o treinador do cachorro, sabe, não sei se você já viu aquela, que é um cara muito famoso, o encantador de cães lá, né, que tinha na TV lá antes, nem sei se existe ainda hoje, existe isso daí? Não sei, fala aí se você já viu recentemente o encantador de cães, que era um cara lá que ele treinava os cachorros mais bravos que existiam, que ninguém conseguia fazer nada, ele chegava lá e adestrava os cachorros respeitavam o cara e tipo, ele falava pra sentar, o cachorro sentava, ele falava pro cachorro pular, o cachorro pulava, o cachorro que ia morder, ele falava não, e aí o cachorro fechava a boca, sabe? Então, a mesma coisa acontece com o violino. Imagina, se esse cara, se ele tivesse medo do cachorro, o cachorro sente isso e o cachorro se vê como líder. E aí ele não respeita mesmo, entende? Então é a mesma coisa com o violino. Enquanto você, com o violino, for o cara que tem medo, a menina que tem medo do violino, enquanto isso acontecer, quem está dominando é ele e não você, entende? Então você tem que dominar a parada, você tem que se colocar e aprender a controlar as coisas que você tem que fazer. Então não tenha medo de afinar o violino, de trocar as cordas do violino, de tocar o violino, de pegar o violino de verdade, sabe? O que você tem que ter medo? Óbvio, de derrubar o violino e cair no chão, aí sim, né? Mas qualquer outra coisa não vai quebrar o seu violino. Ah, mas Arthur, vai estourar uma corda. Não tem problema se estourar uma corda. Juro pra você, não vai acontecer nada. A não ser que você vai ter que colocar outra corda no lugar. Não acontece nada se estourar uma corda. Ah, mas a corda vai voar na minha cara. Não vai. Eu tenho 26, quase 27 anos de violino e já estourei no mínimo umas 300 cordas. Nunca nenhuma delas veio na minha cara e me deixou cego, entende? Então não vai acontecer nada com você, pode ficar tranquilo. As cordas do violino são muito mais tensas, muito mais durinhas, né, quando tá no violino, do que uma corda de violão, por exemplo. Por isso que no violino é muito comum estourar corda. Cara, já aconteceu comigo várias vezes, não uma, não duas, não três, umas 18 vezes de estourar corda no meio do concerto. Eu tô lá tocando e estourou uma corda no meio do concerto. Nossa, meu Deus, que vergonha. Não, que vergonha o quê? É natural, é uma coisa que acontece. O que você faz quando acontece isso? Você sai do palco, vai lá atrás, troca a corda e volta. Simples assim. Então acontece, de verdade. No violino não é nada anormal quebrar uma corda. Inclusive eu falo para os meus alunos que só é violinista de verdade quem já quebrou uma corda na vida. Entende? Porque é normal. Com o tempo, se você está realmente tocando violino e tá pegando todos os dias, tá tocando e tal, com o tempo é assim, é certeza absoluta que uma hora você vai estourar uma corda. É normal, acontece.
Entende? Eu já estourei umas 300, de verdade. Então acontece, é uma coisa natural, vai acontecer. Então não tenha medo, não veja o violino como esse bicho indomesticável. Não é assim não, é você que domina o violino, não o violino que domina você. Igual o encantador de cães lá. Então você vai ser agora a encantadora de violinos, né? O encantador de violinos, beleza? Então é realmente muito importante a gente focar nisso. Bora lá. O Vinho Jus Natural perguntou: quantos anos de estudo são necessários para tocar nesse nível? Depende de dois fatores. A primeira coisa, de que tipo de orientação você está tendo. Então, se você tiver uma boa orientação, de verdade, assim, tocando sozinho, eu tô aqui aprendendo no YouTube, fazendo aqui do meu jeito e tal, assim, quanto tempo vai levar para eu tocar desse jeito que você toca, Arthur? Uma vida inteira não vai ser o suficiente para você tocar desse jeito. Porque ninguém chega nesse nível aprendendo sozinho. É impossível. Todos os violinistas que você já viu tocando aqui na internet, ou na rua, ou numa orquestra, ou em qualquer lugar, todos os violinistas que você já viu tocando em algum lugar, fizeram ou fazem aulas até hoje com outros profissionais. Então, não existe chegar nesse nível sozinho. Não vai acontecer. Por isso você precisa ter uma orientação decente. E você já vai começar a ter esse tipo de orientação agora na próxima semana. Na Semana do Violino você vai ter uma orientação profissional. Quando que você poderia ter uma aula, assim, de verdade, de conteúdo direto, de aprendizado, com um violinista realmente profissional, que já toca violino há 26 anos, que eu já toquei nas principais orquestras do país. Aí, em 2023 eu tocava na OSBA, que foi premiada como a melhor orquestra do país. Então, quando que você teria essa possibilidade de aprendizado realmente profissional, se não fosse aqui, entende? Então, aproveita essa situação, aproveita essa parada que a gente tem da internet, para poder realmente tirar o máximo proveito dessas aulas. Então, a orientação é muito importante, você já vai começar a ter essa orientação agora na semana seguinte. E a segunda coisa, obviamente, a dedicação que você coloca ali na parada. Então, por exemplo, um aluno que toca todos os dias, mas toca 15 minutos, vai aprender mais devagar do que um aluno que toca todos os dias 2 horas. Entende? Com a mesma orientação, né? Se os dois têm orientação. Agora, se o que toca 2 horas não tem orientação nenhuma, o que toca 15 minutos, com uma boa orientação, passa de quem toca 2 horas, de qualquer jeito. Então é muito importante assim, a gente entender que para tocar bem de verdade, não é só tempo. Não é só ficar lá macetando o violino que uma hora vai sair bom. Não é isso. Existe um método, existe todo um passo a passo para você seguir. Então quando você tem uma boa orientação, você ganha tempo, né? Agora, para você tocar num nível realmente bom, foda, sim, coisa de 5 anos, se você estudar direito, tiver uma boa orientação, você está tocando nesse nível que eu estou te mostrando aqui. Beleza? Então é super possível. E assim, 5 anos para você tocar, foda, né? Mas para você tocar ok, já começa ali desde os seus 4, 5 meses de violino, você já está tocando musiquinha, já está com os dedos funcionando, já está com as coisas funcionando no lugar. Então assim, com 4, 5 meses você já vai estar tocando um monte de coisa. Mas para tocar bem mesmo, vai ser na faixa de 3, 4, 5 anos para realmente a evolução ter assim, esse processo de realmente fazer você chegar nesse nível. Inclusive, ó, a Ângela perguntou aqui, ó, como que eu posso afinar as cordas do violino? Vai aqui no YouTube, assim que acabar a nossa aula aqui de hoje, e coloca aí, como afinar o violino. Tem uma aula minha, só olhar lá que vai ter essa careca lá, na fotinha, né, da aula lá, e aí você vai nessa aula e vai ter já um conteúdo meu te ensinando a afinar o violino do jeito certo. Ah, mas Arthur, nunca fiz isso. É para isso que serve uma aula, para você aprender. Né? Então, primeira coisa que você vai fazer quando acabar essa nossa live de hoje aqui é ir lá no YouTube e colocar assim, como afinar o violino. E não vai ver qualquer vídeo, vê o meu, porque eu sei que o meu te ensina direito, os outros eu não sei. Mas vai lá no meu que eu tenho certeza que você vai aprender, tá bom? A Zeneide Camara mandou aqui, ó, aqui em Palmas, Paraná, não tem, acho que é ninguém, né? Não tem ninguém para ensinar, eu imagino, né? E é exatamente por isso que você tem agora esse tipo de contato, né? Você não teria nenhum outro profissional desse nível para te ensinar. Ou se tivesse, você ia ter que pagar lá 400, 500 reais por aula para você ter esse tipo de conteúdo, entende? Então você tem agora, nesse exato momento, uma chance muito boa de aprender de verdade, com orientação profissional, sem pagar nada. Então,
tem que participar da Semana do Violino, que é as nossas aulas da semana que vem, tá bom? Que aí sim você já vai aprender aí da sua casa, sem precisar de mais ninguém, porque você vai ter tudo o que você precisa, beleza? O José Marinho perguntou aqui, ó. Deixa eu ver acabar de beber minha água aqui. E perguntou qual violino escolher para começar. E aí, já tem uma aula aqui no canal também sobre isso. Cara, é difícil. Porque hoje aqui no canal tem mais de 700 vídeos. Né? Não é à toa que tem essa plaquinha aqui do YouTube, né? Lá, quando a gente passa de 100 mil inscritos e tal. Então tem vídeo meu que tem mais de 1 milhão de visualizações. Entende? Então, não existe um conteúdo sobre violino que eu não tenha feito um vídeo sobre, né? E até mais do que um vídeo sobre a mesma coisa, né? Então, existe uma aula minha exatamente sobre isso aqui, ó. Então, se você pesquisar no YouTube qual violino escolher para começar, vai ter uma aula minha. Esse careca aqui vai estar lá na fotinha lá e você assiste essa aula, entendeu? Que eu explico tudo que você precisa para escolher o seu primeiro violino. E não é para você escolher um violino caro, não. O primeiro violino é o violino que vai ser o violino certo. O que é o certo? Eu vou te dar duas coisas para você pensar sobre esse primeiro violino. Para você, para o José Marinho ou para qualquer outra pessoa que ainda não tem violino aqui, ó. Duas coisas que você precisa ver no seu violino. Primeira coisa, o seu violino tem que ser ajustado por luthier. O que isso significa, Arthur? Que um especialista pegou aquele violino e conferiu todas as medidas, todas as coisas e organizou para que as cravelhas funcionem bem, viu se a altura do cavalete, a curvatura do cavalete, isso daqui, ó, é padronizado. Isso aqui, para cada violino, essa curva aqui, ó, vai ser diferente. Para cada violino, entende? Então tem que ver de acordo com a altura que o seu espelho tá, medir no cavalete, fazer as contas e ter realmente a curvatura. Esse cavalete só funciona bem nesse violino aqui. Se eu colocar ele em outro violino, não vai dar certo. Então cada violino precisa passar por esse tipo de ajuste. Então essa é a primeira coisa que é obrigatória no seu primeiro violino. Um violino que seja ajustado por luthier. Como que eu faço para conseguir isso, Arthur? Tem lojas especializadas hoje em dia para você comprar o violino já ajustado. Então, por exemplo, se você entra lá na HPG Musical, depois digita aí, HPG, né? H de hipopótamo, P de pato e G de gato, HPG Musical, tá bom? Digita aí depois, porque é uma loja especializada em violinos. Então eles vão ter marcas até diferentes que de repente você nunca ouviu falar, mas que são boas porque foram selecionadas. E todas elas, todos os violinos que ele vende, desde os mais baratos, todos são ajustados por luthier. Que é isso aí, tem um especialista lá na loja que ele pega todos os violinos antes de mandar para você e organiza tudo que precisa. Porque se você comprar um violino, por exemplo, se você entra lá no Shopee, no Mercado Livre, na Amazon e compra lá o violino mais barato que você encontrar, vai chegar um violino para você? Vai chegar um violino. Mas as medidas vão estar erradas. Então, na hora de tocar, você vai ser influenciado por isso. Então, às vezes fica mais difícil de você aprender só porque o seu violino não foi ajustado por um luthier. Então, se ele está com a curvatura errada do cavalete, você vai esbarrar mais nas outras cordas. Que é quando você está tocando uma corda e pega na outra sem querer. Por quê? Porque a curvatura está errada. Se a altura do cavalete está errada, na hora de colocar os dedos, você vai ter que fazer muito mais força. E aí vai estar com a mão mais dura, não vai conseguir afinar as notas. Então, o ajuste de luthier é muito importante, não é por uma frescura, é porque vai ajudar você a aprender a tocar de uma forma mais fácil. Então, é o que a gente chama de tocabilidade. Então, o ajuste de luthier vai te ajudar a aprender melhor. Então, isso é obrigatório. O seu primeiro violino, ele precisa ser ajustado por luthier. Ah, mas eu não sei, eu vou lá, vou ver uma loja aqui da minha cidade, não sei se tem o luthier para ajustar. Pergunta, fala, o violino é ajustado por luthier? E aí, se a loja falar assim, ah, não, ele vem ajustado de fábrica, então não é ajustado por luthier, porque o luthier não tem na fábrica. O luthier é um especialista, é uma pessoa só para isso. Então, realmente é importante ser ajustado por luthier. E a segunda coisa, esse daqui é opcional. Se você conseguir
com a faixa de preço que você tem, que eu não sei quanto você quer gastar no seu violino, né? Mas se você conseguir, vai valer a pena, que seja um violino feito de madeira maciça. O que isso significa, Arthur? Madeira maciça é porque é madeira de verdade. Entende? Ah, mas Arthur, tem madeira de mentira? Tem, né? Se você vai lá no móvel da cozinha, que é o que a gente chama de MDF, MDP, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver, sei lá, uma porta de armário de cozinha quebrada. Não é uma madeira que é rígida. Ela é como se fosse vários pedacinhos prensados, assim. E aí vira uma coisa rígida, mas ela não é uma madeira, é um compensado, né? Que a gente chama, que é o MDF, MDP, tem outros nomes também, Plywood, acho que chama, tem, sei lá, laminado, tem vários nomes diferentes para esse tipo de madeira, que não é madeira maciça. Então, isso eu falo que é opcional porque numa faixa de preço muito barata, você não vai encontrar um violino ajustado por luthier e de madeira maciça. Numa faixa muito barata, não. Então, se o seu orçamento está muito baixo, pega um que seja ajustado e que seja, de repente, de madeira compensada, laminada, tá tudo bem. Não vai ser horrível por isso. Mas, se você consegue um violino ajustado por luthier e de madeira maciça, que é de madeira de verdade, que saiu da árvore, cortaram e fizeram um violino, entendeu? Se você consegue isso, a madeira maciça, a vibração é melhor nesse tipo de madeira. Então, o som tende a ser melhor também, tende a projetar mais som por ser um violino de madeira maciça. Esse violino aqui, que eu toquei agora há pouco, é um violino de madeira laminada e o som sai bom. Você viu que o som sai legal, do mesmo jeito, não é? Então, dá para tocar bem também no violino de madeira laminada. Mas, se você puder gastar um pouquinho a mais para conseguir um violino que seja ajustado e de madeira maciça, vai ter um violino um pouquinho melhor, tá bom? Mas por isso que é importante você ver em lojas especializadas de violino, para não comprar qualquer coisa. Se você comprar lá na internet, você vai pagar, sei lá, na Amazon, você vai pagar o mesmo preço, de repente, de você ter um violino melhor, ajustado por luthier e de madeira maciça. Então veja nas lojas especializadas. É online também, você consegue comprar no site lá da HPG Musical, então você consegue comprar. Então realmente vale a pena buscar em loja especializada para ter o melhor para você, beleza? Bora lá! Deixa eu descer mais aqui, temos só mais 3 minutos, eita! A Vanessa perguntou: acabei de descobrir que o meu veio ajustado de fábrica, pois não tinha essa informação do luthier. O que eu faço? Aí você pode procurar um luthier na sua cidade, na sua região, né? Na internet você encontra. Você colocar luthier de violino em tal cidade, tal região, você encontra. E aí você vai ter que levar lá para ele, conferir tudo, ver tudo que precisa ser feito. E aí vai ter um gasto a mais para isso, né? Então por isso que o ideal é você já ter o violino ajustado lá desde a loja, porque aí você não vai precisar ter esse gasto a mais, que dependendo do luthier vai custar R$100, R$150, R$200 para você fazer esses ajustes. Então é melhor você já comprar numa loja especializada para ter isso certinho, né? Bora lá. Ana Berdeville perguntou: como marcar as notas no violino com a fitinha? Ana, você não vai marcar as notas com a fitinha, entendeu? Não marcar as notas com a fitinha. Não só você, como qualquer outra pessoa. Enquanto você está tocando com fitinhas, você nunca está aprendendo do jeito certo. Porque você nunca está afinado de verdade. E eu vou te provar isso. E você acha assim: mas Arthur, sem fitinha eu não vou conseguir tocar. Vai! Você vai aprender a tocar de verdade desse jeito. E eu vou ensinar isso lá nas aulas da Semana do Violino, tá bom? Então, se você tem fitinha no seu violino, tem as marquinhas lá, tira. Mas Arthur, eu não vou saber nada. Vai, porque eu vou te ensinar lá na Semana do Violino como você vai fazer do jeito certo para tocar afinado e nunca mais precisar dessas marquinhas. Se fosse para ter marquinha no violino, ele já ia vir de fábrica assim. E não vem. Por quê? Porque você consegue aprender, você consegue tocar de verdade afinado sem precisar delas. E eu vou te ensinar o que você tem que fazer para fazer isso, tá bom? Então lá nas aulas da semana que vem, na Semana do Violino, eu vou ensinar exatamente isso. Na aula 2 da Semana do Violino, como tocar afinado sem precisar de marquinhas. E você vai tocar muito mais afinado do que usando as marquinhas, inclusive, porque você vai aprender de verdade o que você tem que fazer. Beleza? Então pode ficar ligado aí. Se inscreve na Semana do Violino se você ainda não está inscrito. O link está aqui embaixo. Ou vai lá no site comotocarviolino.com.br.
que vai aparecer um negócio assim, pá, Semana do Violino, de 2 a 8 de março e tal, se inscreva aqui. Você clica lá e se inscreve, entra no nosso grupo, tem um grupo exclusivo no WhatsApp, que aí é um grupo fechado, né? Só para mandar os avisos, as coisas e tal. E eu vou mandar lá no grupo materiais em PDF, apostila, avaliações, vai ter mais um monte de coisa. Inclusive tem 2 sorteios na Semana do Violino para quem participa. Um de uma bolsa de estudos para vir aprender comigo de verdade, ser meu aluno, minha aluna de verdade. E o segundo sorteio de um violino novinho, ajustado por luthier, tudo certinho. Então se você quer participar, quer concorrer, fazer tudo certinho, tem que entrar no grupo do WhatsApp também, tá bom? Então se inscreve lá na Semana do Violino e entra no grupo para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E aí, semana que vem, na segunda-feira, começa a Semana do Violino, sempre às 8 horas da noite, ao vivão comigo aqui, para você poder aprender muito mais. Fechou? Então a gente se vê agora nesse resto da semana. Ainda vai ter alguns conteúdos, alguns materiais adicionais de aquecimento da Semana do Violino para você já ir aprendendo, já ir vendo umas paradas legais, mas as aulas mesmo de muito conteúdo, de muito aprendizado, são 2 horas mais ou menos, às vezes pode até durar mais do que 2 horas, porque eu não sei, é ao vivão e às vezes vai acabar passando dependendo da quantidade de conteúdo. São aulas realmente muito densas, de muita coisa, e na semana que vem você vai aprender as coisas que você nunca imaginou que você ia conseguir dominar no violino, tá bom? Porque você vai ter uma orientação de verdade agora. Então, tem que estar inscrito, tem que participar da Semana do Violino. Começa agora na segunda-feira que vem, dia 2 de março, às 8 horas da noite. Sempre às 8 horas a gente vai se ver, beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui e a gente se vê lá. Tchau, tchau!